Já estamos no ar. Eu vou estar mandando o link agora. Eu não estou conseguindo transmitir pelo canal da CBN-PE. Eu acho que é porque tem pouco tempo que foi aberto e ele não permite fazer esse tipo de transmissão ainda. Receberam o link? Receberam o link? Eu não ativei, não, viu? Eu estou longe do computador, só estou no celular. Ah, ok. É porque eu ia pedir para você mandar para os pastores de São Paulo, mas eu acho que eu já mandei no meu grupo aqui. Ah, legal. Manda por MIBAN. Aliás, manda para mim. Vou tentar mandar pela Eu MIBAN. mandei para você no live aí, no grupo da live. Eu já Tá. mandei. Tá bom? Vou mandar Jonas, tudo agora. ok? Tá, agora não entrou ainda não, tá girando aqui. Tá agora. girando, né? Ok, salvar. Acabou de entrar? Ah, então, acabei de entrar. Vamos aqui, todo mundo aí, muito bonito. Eu não ativei, não. Manda para mim. Vou tentar mandar. Ok, já entrou sim. Ah, ok. É porque você mandar para o pastor de São Paulo, mas eu acho que eu já mandei para o grupo. Ah, legal. Manda por MIBAN. Aliás, manda para mim. Vou tentar mandar pela MIBAN. Eu mandei para você no live aí, no grupo da live. Eu já mandei, tá bom? Vou mandar agora. Ok? Tudo ok. Tá, agora não entrou ainda não. Vou fechar as páginas aqui, que está com mais de uma página aberta, eu acho. Acabou de entrar? O teu áudio tá vazando aí, viu, Edmilson? O áudio aí do YouTube, viu? É, ok. Agora eu tirei. Ok. Eu mandei para você no live aí, no grupo da live. Pronto. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Né? Pastor Jonas, Eufrauzino, pastor Maurício Abreu de Carvalho e pastor Clóvis Moraes. Hoje, lamentavelmente, não teremos a presença do pastor Josivan Guimarães, que por um motivo de natureza pessoal, familiar, não poderá estar conosco. Mas estamos juntos aqui. As pessoas estão acabando de chegar na nossa sala aqui. Já mandamos o canal para pastores, eu já mandei aqui para todos os meus contatos de pastores. E agora teremos um tempo juntos aqui, mais alguns minutinhos a gente começa, mas a gente quer estar aproveitando aqui, fazendo umas apresentações pessoais, né? Além daquilo que eu vou estar falando, a gente gostaria também de vocês acrescentassem alguma coisa mais aqui. Meu querido Clóvis, ele me disse que é brasiliense. O pessoal de Brasília, às vezes, falam que é candango. Não sei se você é desse grupo, não, né, Clóvis? Não, sou brasiliense mesmo. Aí, Nascido brasiliense e criado mesmo. lá. E todos com os quais eu converso, eles dizem a mesma coisa. Não sei porquê, mas... O Clóvis hoje mora em Pernambuco, está nas imediações do Recife, e é pastor da Igreja Batista Missionária Monte Oreb. Monte Hermon. Monte Hermon, que foi pastoreada pelo pastor Isaac, é isso? Isso. Isaac foi colega de seminário, o pastor Isaac, juntamente com o pastor Ismael, que era irmão dele, foram meus colegas de seminário. Eles, acho que nos formamos, se não foi no mesmo ano, muito próximo. E eram pessoas assim, muito queridas, muito amadas, pessoas com as quais eu tive um bom relacionamento. Pastor Clóvis também é bacharel em teologia, formado em ciências contábeis e também está cursando aí psicologia, né? Está aí querendo entender o comportamento, a conduta humana também. Que maravilha. Seja bem-vindo, viu, pastor Clóvis? Obrigado pela presença, pela participação conosco. Obrigado, pastor. Temos também o meu querido amigo aí, pastor Maurício Abreu de Carvalho,
Maurício Abreu de Carvalho, ele é atual primeiro vice-presidente da Convenção Batista Nacional e é presidente da CBN São Paulo, e também, na sua área de formação, ele é bacharel em teologia e também bacharel e licenciado em História pela USP, aqui em São Paulo. Também atua como professor do nosso seminário. Você atua em que áreas, Maurício, no seminário? Olha, geralmente a disciplina que nós lecionamos é ética cristã e história da igreja. Ok. Sendo que seminário, você sabe, né, que dependendo da necessidade, até grego e hebraico a gente dá aula, né? O professor no seminário, ele é igual aqueles professores que tinham antigamente, que ficavam da alfabetização até a 4ª série. É polivalente. Clóvis, você dá aula também no seminário, né? No CETEBAN Pernambuco? Você dá aula de quê? Ética cristã também e teologia bíblica. Então, ética cristã e teologia bíblica. Então, a gente só tem gente aqui especialista, né? O Jonas é também mestre e doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. Eu tive a oportunidade de estudar na Unicap, viu, Jonas? Isso na década de 80, eu estudei e me formei na Unicap também. Ele também é graduado em Teologia, tem pós-graduação em Filosofia e Sociologia, também é pós-graduado em Teologia Exegética. Eu não sei nem exatamente o que é o nome é bonito. Eu gostei só ter um título com um nome desse aqui, já dá para pôr na parede e impressionar qualquer um. É coisa de preteriano. É coisa de presbiteriano, né? E também é professor lá na Unicap, é professor também lá no nosso CETEBAN. Está dando aula também já esse semestre, tá, Jonas? Estou. Teologia Bíblica do Novo Testamento. Teologia Bíblica do Novo Testamento. E na Unicap você dá aula de quê? A última matéria, na verdade, é parte do estágio de docência, né, do doutorado. Aí eu dei Escatologia e Criação. Eles têm uma cadeira dentro do curso de Teologia. Eles juntam as duas, né, o fim e o começo de todas as coisas, o começo e o fim. Aí a última matéria agora foi Teologia da Criação. Criação e Ecologia. Maravilha. Então, hoje nós temos aí um bate-papo sobre um tema que é um tema extremamente recorrente dentro do contexto cristão. No mundo filosófico é um dos temas que permeia a história do pensamento aí, desde que o mundo é mundo, e a gente está sempre falando disso. E num contexto em que a gente está vivendo, pensar no tema da responsabilidade ética é algo extremamente relevante. E é disso que nós vamos falar hoje, teologia e responsabilidade ética em tempos de pandemia, porque a nossa vida foi sacudida de um lado para o outro e a gente, de repente, teve que repensar um monte de coisa, refazer, e alguns estudiosos estão dizendo que o mundo vai ser diferente daqui para frente. Não sei se para melhor ou se para pior, mas estão dizendo que vai ser diferente, né? Eles estão com a perspectiva de que tudo vai mudar, inclusive a nossa própria maneira de se relacionar vai ser diferente em decorrência dessa pandemia. É interessante que a gente que é da comunidade de fé cristã, uma das expressões que a gente tem é o abraço, é o beijo, é aquele cumprimento caloroso. E de repente a gente encontra alguém, a gente já fica paradão, assim, sem saber o que fazer, como reagir. E se é aquele irmão que vem dar aquele abraço, fala, meu Deus, se eu não abraçar, como é que vai ser interpretado? Se eu abraçar, será que eu estou correndo perigo? E por aí afora vai. Então, vocês foram convidados hoje para o nosso bate-papo com esse tema Teologia e Responsabilidade Ética em Tempos de Pandemia. Como eu disse, a ética permeia a história do pensamento da humanidade. Nós temos, ao longo da história, grandes pensadores aí que fizeram escreveram textos que até hoje são referência nas nossas universidades quando se trata da questão da ética, né? Então, e quando a gente fala dessa temática,
isso está muito também conectado com a própria vida cristã, com tudo aquilo que o Evangelho ensina, com aquilo que a Bíblia trabalha. Então, se nós pensamos em ética desde Aristóteles, passamos por Kant e chegamos a Bonhoeffer, que talvez seja entre os teólogos protestantes o que mais tenha influenciado o pensamento aqui ocidental, cristão ocidental. E há outros filósofos que, mesmo não sendo cristãos, mas que têm dado, né, deram com o seu pensamento uma contribuição significativa para a compreensão da ética. Então, mas como um tema já é só a palavra ética já deixa a gente com um monte de dúvidas, eu queria começar ouvindo de vocês aí, como é que a gente pode... Tem alguma pertinência a essa questão desse tema com a questão ética? Que pertinência há do tema para a vida de cada indivíduo no contexto que a gente está vivendo? Quem poderia começar esse bate-papo hoje aí? Existe uma relação direta entre ética e esse tempo de pandemia? Maurício, Clóvis, eu vou deixar aí aberto assim por enquanto, daqui a pouco eu vou instigando vocês. Bom, eu posso começar com uma historinha. Pois não. Ontem eu estava ouvindo o rádio e, coincidentemente, o Gianotti estava falando justamente sobre essa questão da ética, né? E ele falou sobre uma historinha que eu achei muito interessante, que é contada na República de Platão. O Glauco, um dos que dialogam, né, com Sócrates no texto da República de Platão, ele conta a história do Anel de Giges. O Anel de Giges é o seguinte: um pastor, ele encontra no campo um anel. E esse anel, quando o engaste é virado para dentro, ele se torna invisível. O pastor se torna invisível. E por conta desse anel mágico, ele começa a conspirar, consegue seduzir a mulher do rei e mata o rei. E acaba se tornando o principal monarca da sua cidade. E aí o Glauco ele pergunta assim: ora, para que a ética? Se eu posso chegar ao poder, se eu posso conseguir tudo, né, sem necessitar de ética alguma. E aí o Sócrates responde que a ética ela é necessária para a felicidade. Uhum. Você ser um cidadão ético é importante por conta da sua felicidade. E aí é interessante a gente analisar esse conceito de felicidade, porque o padrão ético que nós temos como cristãos é o Sermão da Montanha. Sim. O Sermão da Montanha começa dizendo que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. E por sermos bem-aventurados como discípulos de Cristo, pessoas que têm a Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando no seu coração, nós somos éticos. Nós temos um comportamento como aquele que chora, se compadece, não apenas de si mesmo, mas também em relação aos outros. Aquele que é gentil, né, porque ele é manso. Aquele que é pacificador. Né? Todos os aspectos que a gente pode ver nas bem-aventuranças dizem respeito à questão ética. Porque somos cristãos, porque somos felizes, somos bem-aventurados, nós temos um comportamento ético, temos um comportamento que salga a terra, nós somos sal da terra, e também ilumina o mundo. Então, a ética ela é fundamental para que a gente possa discutir assuntos como esse da pandemia, né? Nós que somos cristãos, somos felizes e temos um comportamento baseado no nosso relacionamento com Deus, temos muito a acrescentar nessa época de pandemia. Pastor Clóvis, como é que o senhor encara essa temática? É de suma importância essa discussão, pastor Edmilson. Eu tenho dito que nós estamos vivendo um momento de confrontação.
muitas coisas, estilos que adotamos no decorrer dos anos que nos fizeram pensar muito em nós e esquecer das pessoas que nos cercavam. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e falando que o grande problema do Covid-19 é a falta de estrutura. E aí, quando a gente pensa nisso, é um problema mais social do que um problema da saúde. Mas foi um estilo que foi adotado no decorrer dos anos. De repente, chega um vírus que abala a nossa base, por quê? Nós estávamos numa sustentação e uma tranquilidade muito grande. E aí esse vírus chega e gera uma confrontação. E é interessante que, diferente de outros vírus que já aconteceram, ele atinge rico, pobre, branco, preto, o cristão, o não cristão. Então é geral. E isso está fazendo com que nessa confrontação gere em nós uma reflexão que é ética. Quer dizer, será que tudo aquilo que nós estávamos fazendo era tão necessário assim? Será que as nossas correrias, será que as nossas buscas? Então, esse momento reflexivo tem sido muito importante e, como o senhor disse na palavra lá no início, né? Queira a Deus que essa mudança gerada seja positiva. Porque eu sempre digo, 50% pode ser positiva e pode ser negativa. Mas queira a Deus que seja positiva toda essa reflexão. Que saiamos disso melhores do que quando entramos. E, Jonas, como é que você que tem o nome aí de um dos pensadores da ética aí, que eu gosto muito, que é o Hans Jonas, como é que você avalia a pertinência dessa temática da teologia e a responsabilidade ética num contexto como esse da pandemia? Bom, a questão ética, né, ela é imposta ao homem pela própria criação, né? Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, Deus é um Deus, né, moral, né, santidade perfeita. Então, quando ele coloca o homem no mundo, nessa semelhança do homem com ele mesmo, impõe posturas de reflexões sobre a moralidade, sobre o que é certo e o que é errado. Muito embora com a queda, né, essa reflexão ela toma novas dimensões. Mas tem uma postura ética, a postura que Deus sempre espera do homem, criado à sua imagem e semelhança. E a igreja, né, como essa imagem, né, restaurada na sociedade, né, que procura refletir aquilo que Cristo é, aquilo que a imagem de Cristo representa, né, ele tem que sair simplesmente de uma teologia onde trabalha com conceitos e tem que transformar essa teologia numa prática. E torná-la numa prática, enfrentar as demandas que a sociedade impõe. E uma das demandas que nós estamos enfrentando é exatamente essa questão da pandemia. Então, né, a questão de pensar em ética, ela é imposta, por exemplo, quando nós começamos lá no início aquele debate, fechamos as igrejas, deixamos aberto. E aí as posições foram sendo colocadas em vários sentidos, vozes muitas vezes divergentes, distoantes, mas que impôs à igreja a pensar, né, qual é a posição da igreja nesse aspecto. E aí, pensar em ética cristã é pensar a partir de Deus, ela é até o referente, é pensar a partir dos valores que Deus estabeleceu na revelação. Né? A ética cristã ela é uma ética revelacional, é o referente revelacional. Então, é pensar nisso. E aí começamos, por exemplo, a analisar o que é importante, proteger a vida ou abrir os templos. E, dentro dessa questão, começamos a perceber que o valor da vida ela teve um impacto maior para a igreja. Então, por isso, né, eu digo que a igreja ela é requisitada a pensar sobre ética não só em momentos de crise como esse, mas todos os dias. O Cláudio falou, por exemplo, da nossa falta de estrutura social, do problema da saúde. Mas isso é algo, por exemplo, que a igreja já devia estar tratando, falando, mostrando. Né? Muitas vezes nós fazemos politicagem, não pensamos numa política a partir dos pressupostos da palavra de Deus. Então, o assunto, eu digo a você, ética ela é pertinente todos os dias para a igreja. E em momentos como esse é que nós paramos e começamos a ter que tomar determinadas decisões a partir de parâmetros, né, analisados sob uma ótica cristã.
no qual, ao meu ver, a vida ela teve um valor muito importante nesse contexto. Ok. Bom, o Jonas aí fez uma distinção entre a ética no conceito, no contexto geral, e também trabalhou a questão da ética cristã, inclusive já apontando que a ética cristã ela é revelacional, ou seja, ela é, digamos assim, teocêntrica, podríamos assim dizer. Né? É uma Ela tem uma teonomia, né? Sim. Teonômica. Teonômica. Ok, ela está centrada em Deus, ela é a partir de Deus e está centrada também nos valores desse reino. Como é que a gente faz essa distinção aí entre a ética no sentido mais amplo, quando eu penso na ética naquele indivíduo que não é cristão, que não conhece nada de Deus nem da Bíblia, e quando eu penso numa ética para quem é cristão? Como é que, Clóvis e Maurício, aí, como é que a gente pode fazer essa distinção entre uma coisa e outra? O sentido amplo, pastor Edmilson, da ética, é interessante que quando você vai lá no conceito, e quando diz que a ética vem do grego ethos e se refere aos costumes e práticas que são aprovados por uma cultura, ela não estabelece o fator de certo ou errado. Então, aquela cultura aceita isso é ético para aquela cultura, pode ser algo ético para, por exemplo, um nordestino e não ser ético para um brasiliense. Porque ela vai tentar abarcar tudo isso dentro dela. Esse fator, e aí quando a gente tenta suprimir essa amplitude para um conceito mais fechadinho, quando diz que conceituada a ética como um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, devem ser analisados fatores como cultura, crenças, ideologias, tradições de cada sociedade. E aí aqui é o ponto que, para mim, é o grande diferencial do conceito filosófico de ética para o conceito cristão de ética. Porque no filosófico, tudo que aquela sociedade aprova, está aprovado. E eticamente se é aceito esse valor. Então, quando começa essa confrontação entre o fator conceitual ou filosófico de ética e o fator ético-cristão, a gente tem um respaldo, não, mas uma base para a ética cristã. E qual é? É a revelação divina que automaticamente está registrada ali na palavra que norteia a nossa conduta. Então, ela é um limitador. Já no sentido amplo, ela é aceita se a sociedade, a cultura aceitar aquilo, automaticamente ela é aceita como ética para aquela determinada sociedade. E a ética cristã, pastor Maurício? Pastor Clóvis, ele assinalou de uma forma muito importante, interessante, né, essas diferenciações. O Emil Brunner, ele diz que a ética cristã é a conduta humana determinada pela conduta divina. Então, nós temos, como apontou o pastor Clóvis, duas formas de a gente pensar a ética, né? E nessas duas formas, nós temos uma ética secular, né, baseada nas várias filosofias. Cada filósofo tem uma ética, né, porque cada pensamento que se tem a respeito do mundo envolve um comportamento relacionado a esse pensamento, né? Então, por exemplo, se é um marxista, o Marx ele vai pensar justamente numa nova sociedade. Então, a prática socialista é de revolução, é de mudança, é de transformação da sociedade. E assim por diante, cada filósofo vai elaborar algum tipo de prática a partir do seu pensamento. Mas o que eu quero destacar em relação ao que o pastor Clóvis diz é que existem distanciamentos entre uma ética ou as éticas seculares e aproximações. E às vezes a própria igreja ela sofre influências da ética secular ou de vários pensamentos. Por exemplo, quando a gente não tem muito bem estabelecido a ética cristã, principalmente no discurso principal de Jesus, que é o Sermão da Montanha, nós podemos seguir pensamentos éticos achando que são cristãos, mas na verdade não são. Por exemplo, existem muitos cristãos que seguem uma ética do Antigo Testamento, uma ética da lei mosaica.
uma ética do olho por olho, dente por dente, uma ética da vingança. Sendo que, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele, no Sermão da Montanha, ele estabeleceu o que é a ética cristã. Ele aprofunda o conceito da ética mosaica e apresenta a revelação cristã. Quer dizer, mesmo a gente tendo a Bíblia Sagrada como nosso parâmetro, a gente pode sofrer influências outras para que a gente tenha outro tipo de comportamento. Vou dar um exemplo. Nós podemos sofrer efeitos de uma ética prudencial. Por exemplo, existem alguns sistemas filosóficos que acreditam que a gente deve viver essa vida, né, pensando no futuro, pensando nas consequências. Então, por exemplo, eu vou viver em função daquilo que me dá mais prazer, uma ética hedonista. Então, eu vou fazer as coisas agora visando o prazer. Muitas vezes os cristãos, né, acabam sendo envolvidos nessa ética hedonista, e a gente procura textos bíblicos e também práticas litúrgicas que exaltem o prazer. Então, por exemplo, as pessoas vão à igreja, né, buscando relacionamentos prazerosos, pensando em ter uma vida boa, uma vida próspera, e, na verdade, não estão seguindo uma ética cristã, estão seguindo uma ética hedonista, né? Uau, então, agora foi... existem... Você já bateu pesado, né? Existem, mas em vários campos, né? Você pode pegar uma ética estética, né? A ética estética, o existencialismo, ou uma ética de autorrealização. Vamos pegar de autorrealização. Essa é boa, essa é muito boa. Então, a ética estética, o que vale é o agora, né? O que eu estou vivendo dá valor ao que eu sinto no presente, né? E na questão da autorrealização, eu vou buscar, então, relacionamentos, vou à igreja, vou me relacionar com os cristãos com o objetivo de me autorrealizar, de ter um bom relacionamento, de crescer intelectualmente. E, claro, nesse sentido, eu vou evitar, né, lidar com pessoas que não complementem esse tipo de realização. Então, existem aproximações e um dado, né? Existem éticas, por exemplo, seculares, que valorizam a liberdade, que é um valor cristão, né? Que valorizam a democracia, né? Que surge a partir do cristianismo. A democracia é um valor ocidental cristão, né? E então existem aproximações e distanciamentos, mas o que vai mostrar qual é o nosso padrão ético, basicamente são os textos das Escrituras Sagradas, principalmente, e a partir dele, o Sermão da Montanha. Ok. Antes da gente continuar na nossa discussão, que está aí bem interessante, eu queria já registrar aqui, nós temos aí alguns pastores que estão conosco, né? Pastor Adevandro Góes, aí de Pernambuco, temos também aqui Leonel Menezes da Silva, pastor Esdras, lá no DF, que está nos acompanhando também, pastor Tadeu aí em Pernambuco, pastor Aurélio Correia, lá nos Estados Unidos, está nos acompanhando também nesse momento. Então, a nossa live aqui já está internacional. Já pensou? Moisés Fernandes, aqui de São Paulo, que é o presidente da Ordem. José Silva também está nos acompanhando. José Aparecido Santos também, aqui de São Paulo. Temos ainda pastor Dário Rocha, aí da Central da Vida, lá no Jordão. Pastor Marcos Antônio Gomes, pastor Davi Serafim, pastor José Carlos da Silva. Está dizendo aqui para mim que Candango define o pessoal que veio para Brasília na época da construção. Já apareceu aqui um defensor, porque ele está em Brasília, eu acho que desde a época da construção, Zé Carlos, viu? Deve ser isso, está se defendendo aqui. Obrigado, Zé Carlos, um abraço. O Esdras me explica isso o tempo todo, mas eu faço questão de cutucar o Esdras porque ele não gosta muito quando fala isso também. Também temos o pastor Dário está mandando falando aqui da gargalhada, aqui da risada do pastor Clóvis. Olha aí, pastor, o senhor está sendo conhecido aqui pela sua risada aí. Também o pastor Gilberto. Querido nosso, pastor Dário, um abraço. Pastor Wesley Costa também está nos acompanhando, de Guarapari, aqui no Espírito Santo, Almi das Virgens, também aí de Pernambuco,
pastor Fernando, do Espírito Santo, Marcelo Ferreira, Igreja Batista Nacional Vida em Cristo, Elias Galdino, aí também em Pernambuco. Deixa eu ver quem mais. Fernando Rocha, daí de Mantenópolis, lá no Espírito Santo. Deixa eu ver quem mais ainda. Marcos Antônio, também da Igreja Batista Missionária, não sei se é de Petrolina ou o que é. Antoniel também, lá nos Estados Unidos, nos acompanha. Elândio, também de Pernambuco. Semolini, aqui de São Paulo. Santos Jesus, eu não sei de onde é que é. José Neto, lá do Mato Grosso do Sul. Então, deixa eu ver quem mais. Ebert, também. Hans, um amigo meu lá de Curitiba, foi pastor aqui na minha cidade, hoje está em Curitiba. E também Paulo Lourenço, aqui de São Paulo. Disney Macedo, lá na Espanha. Então, tem uma galera muito boa aqui nos acompanhando hoje no chat, e alguns têm feito comentário aqui. Surgiu uma perguntinha aqui. Existe possibilidade de alguém ter teologia e não ter ética? Jonas? Ter uma teologia, eu tenho teologia cristã, mas não tem ética cristã? Depende do que é que ele vai definir como teologia, né? Se teologia for conhecimento teológico, ele pode ter bastante conhecimento teológico e não ter ética. Mas se entende-se a teologia como algo que ela está para atingir todas as áreas da vida da igreja, aí eu acho que gera uma tensão. Né? Uhum. Porque o conhecimento teológico ele vai impor uma prática teológica. Esse é um grande problema, porque muitas vezes a gente trata, isso é muito comum na cultura ocidental, criar tensões entre a praxe e a teoria. E no cristianismo, em tese, essa tensão ela não deveria existir. Uhum. Porque quando eu entendo que eu sou afetado pelos pressupostos do cristianismo, quando eu adoto os pressupostos do cristianismo para nortear a minha vida, ela tem que atingir todas as áreas da minha vida. Porque a teologia ela é uma ferramenta, né, para compreender o processo revelacional, mas, no entanto, ela deve superar todo o processo de compreensão. Ela deve virar vida, ela deve gerar transformação, ela deve gerar, de certa maneira, uma igreja e seus membros que compreendem a imposição moral que Deus coloca desde o Éden e que é restaurada em Cristo Jesus. Então, nesse aspecto, eu acho que a resposta ela fica: o que é que se define por teologia? Se eu entender teologia como uma classe de conhecimento, como uma ferramenta de conhecimento, de estudo, bom, como diz, o camarada pode ter uma boa medicina, ser um bom médico, ter uma boa formação e não executar uma boa medicina. Isso pode acontecer. Agora, se eu entendo teologia dentro da igreja como esse ferramental que vai ajudar no estabelecimento dos pressupostos do cristianismo, aí eu entendo que eu compreendo que essa teologia é uma teologia vazia. Né? Porque Ou seja, teologia... na sua percepção, a teologia resulta numa transformação ética, na conduta ética desse indivíduo que tem a teologia. Isso, porque se eu me aproprio de um conhecimento, né? Se eu me aproprio de um conhecimento, de uma verdade, essa verdade ela vai ter que nortear a minha vida. E o que é a teologia? A teologia é um esforço, né, ainda que humano, para compreender a revelação de Deus. Então, se eu estou nesse esforço, ele, no âmbito da igreja, ela deve afetar a vida da igreja. Porque teologia dentro da igreja, no interior da igreja, eu entendo que ela está atrelada diretamente à prática. Muito embora é muito comum, né, até dentro dos nossos seminários, a gente gerar essa tensão. Nós temos bons teólogos e péssimos crentes. Misericórdia, né? Aí nós estamos com um problema sério. Talvez isso, de alguma forma, Jonas, explique a crise que a gente vive
na própria identidade da igreja hoje, não é? É que a gente tem muita gente com profundo conhecimento da Bíblia, com profundo conhecimento da teologia, mas com pouca prática daquilo que conhece. E, assim, eu entendo sobre essa ótica, né, assim, que dentro do cristianismo eu não tenho como separar determinadas coisas. Dentro da cosmovisão cristã, não tenho como gerar tensão. É muito comum a gente gerar aquelas caixinhas, né? A gente pensa, isso eu acho que a gente herda um pouquinho do gnosticismo. Né? A gente separa a nossa vida em caixinhas. Não, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. O que é da igreja é o campo sagrado, é a caixinha do sagrado, é a caixinha da minha relação com Deus, e o que não é da igreja está na minha caixinha secular. Mas, na verdade, quando você olha para o Evangelho, Deus, ele quer que tudo que nós vamos fazer, faça para a sua glória. E eu não consigo ter essa tensão. Não, isso aqui é teologia, é conhecimento. Mas oração, adoração, não, isso aqui é prática. Isso aí eu consigo separar essas coisas. Dentro do cristianismo, eu não tenho como separar o conhecimento bíblico do viver a partir da Bíblia. Eu não tenho como separar aquilo que eu compreendo como verdade revelada, ainda que a partir de um processo hermenêutico, do que eu faço na prática. Eu não tenho como separar a mensagem de Deus de justiça social. Ok, muito obrigado aí por esse esclarecimento tão profundo, tão importante, né? Até a gente, quando pensa nessa questão, Jonas, aí a gente começa a ter talvez uma explicação mais plausível acerca da conduta da igreja no mundo. Talvez essa dissociação que você acabou de colocar entre a teologia que se diz ter e a conduta ética que não é reflexo dessa teologia seja uma das explicações que mostre claramente por que é que nós estamos vendo uma igreja que está muito mais voltada para si mesmo do que para a missão. Uma igreja que está muito mais voltada para si mesma do que para o seu papel no mundo. Ok? Muito obrigado. Clóvis, me diga uma coisa. Ouvindo esses conceitos que vocês acabaram de colocar aí, como é que a gente pode definir responsabilidade ética? Vamos pensar responsabilidade ética no ser humano como um todo, mas especificamente do cristão, já que nós aqui somos todos pastores e estamos falando para um público que, na sua grande maioria aqui, é gente que também conhece a fé em Cristo e que está conectado com a igreja. Como falar de responsabilidade ética num momento como esse para a igreja? Pastor Edmilson, pegar um pouco da fala do pastor Jonas para fundamentar esse fator de responsabilidade ética. Ele termina falando, é impossível dissociar esse fator de uma vida que foi transformada por Deus que chegue ao lado da justiça social. Então, quando chega a esse amadurecimento, a junção desses dois elos é gerada a responsabilidade ética. Por quê? Porque é o consenso entre a responsabilidade pessoal e a responsabilidade coletiva. Então, nós somos pastores, pastoreamos igrejas, tem todo um rebanho sob a nossa direção. Eu passo a ser espelho daquele povo que eu estou pastoreando. Então, passo a ter uma responsabilidade diante daquele povo. Mas não só diante do povo da Igreja Batista Missionária Monte Hermon. Eu tenho uma responsabilidade também diante de toda a comunidade aqui que circunda a igreja, do comércio que eu ando, aonde eu estou, por onde eu passei. Então, eu estava pensando aqui, o senhor falou aí, pastor Esdras em Brasília, pastor Zé Carlos em Brasília, os pastores aqui do Recife que me conhecem. Já pensou se o procedimento de Clóvis em Brasília fosse um, de Recife fosse outro? Certamente isso afetaria diretamente esse lado da responsabilidade ética que nós temos. Então, é um chamamento a uma conscientização de responsabilidade que vai envolver minha vida tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo. E aí, passo a ter uma vida que serve de testemunho para os outros.
Então, quando Paulo fala a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, nisso, naquilo outro. Então, parte, pede para, por exemplo, nisso. Está conclamando Timóteo a quê? A essa responsabilidade ética que é necessário se ter nesses dias. O Clóvis, o Hans Jonas diz assim na sua ética chamada Ética da Responsabilidade, né? Um dos seus temas, né? Quando ele trabalha essa questão, ele diz assim: age de tal modo que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana sobre a Terra. Jonas é um autor que trabalha muito sobre a questão da medicina, das pesquisas biológicas, né, da biologia, da técnica e da ética, né? Mas um dos pressupostos que o Jonas trabalha é justamente a defesa da vida acima de qualquer coisa. Então, dentro do que nós estamos falando aqui, num tempo de pandemia, como é que o cristão vai ter, como é que deve ser a postura ética ou a responsabilidade ética do cristão diante da defesa da vida, no momento em que nós estamos aí vivendo uma situação em que muitas vezes tem que se escolher para quem vai colocar um respirador, para uma criança ou para um idoso. Pastor Maurício, o que é que o senhor nos diz aí? Essa pergunta você faz para mim, justamente para mim? O meu papel aqui é só perguntar, né? Pelo amor de Deus, né? Podia começar com o Jonas, né? Já que era do Jonas, podia começar com o Jonas. Graças a Deus. Quando o Jonas escreveu aí, eu não vou perguntar para ele, porque eu já sei que ele já sabe a resposta, né? Esse Jonas é outro. Mas o que você coloca, Edmilson, em relação a essa citação do Jonas, ela é fundamental, porque existem éticas que são despersonalizantes. Até mesmo nessa discussão sobre teologia e ética, né, você tem teologias místicas, né, que apenas alienam a pessoa no seu aspecto sensorial, emocional. Existem teologias da Torre de Marfim que só trabalham a racionalidade. Eu costumo dizer que esses que estudam bastante, mas não têm uma atuação prática na igreja, é o cristão Horácio. Horácio é aquele personagem do Maurício de Souza, que tem uma cabeça grande e braço curto. É o dinossauro, né? Então tem muito cristão Horácio. Tem muito cristão Horácio. E, na verdade, quando a gente pensa nessa fala do Jonas, né, coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, vamos pensar que a ética cristã se baseia no amor a Deus, e porque amamos a Deus, amamos o próximo como a nós mesmos. Esse é o princípio ético fundamental. Se a gente pudesse também trabalhar o texto bíblico, resumindo a Bíblia num versículo, todos dizem, é João 3,16, porque Deus amou o mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o padrão ético cristão é o amor a Deus. E porque amamos a Deus, somos discípulos de Cristo Jesus, nós amamos e servimos ao outro. Então, a igreja, ela promove vida. Uhum. Nós lidamos com a promoção humana. E não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Eu sei que existe toda uma preocupação em relação aos sistemas teológicos e éticos que foram criados dentro da própria igreja mesmo, com influências também seculares, algumas mais positivas, outras não. Mas, por exemplo, nós temos uma preocupação dos neocalvinistas com a questão social, com Kuyper, Abraham Kuyper. Nós temos a escola de Labrie com Schaeffer, a missão integral com o Samuel Escobar, teologia da libertação com Leonardo Boff. Todas essas vertentes, né, discutem ao seu jeito e de acordo com as suas influências a questão da responsabilidade com o outro, né?
O que eu vejo em relação a essas tendências tem aspectos positivos e negativos, a gente não dá para a gente discutir agora, mas o fato de que a Bíblia ela tem uma preocupação com o outro. A mensagem de Cristo é uma mensagem e que leva em conta o outro. Jesus Cristo nos trouxe esse exemplo, né, de alteridades. Né? Jesus Cristo, diferentemente dos rabinos da época, tinha um relacionamento com Deus, que era chamando de Pai, um relacionamento de íntima comunhão, enquanto os rabinos eles não chamavam Deus de Pai. E também em relação ao outro, Jesus Cristo, diferentemente de um rabino, ele se colocava a ouvir as mulheres, né, a falar com os gentios, a se questionar, sempre promovendo o outro. A igreja ela tem esse papel. A igreja ela tem que se preocupar com os seus, com os domésticos da fé, e também com a sociedade de uma forma geral. Na sociedade de uma forma geral, a igreja ela deve ser a consciência do mundo. Ela tem que influenciar as políticas públicas, tem que influenciar nesse momento de pandemia também, direcionando a discussão, porque às vezes a gente deixa que a política e algumas dessas políticas com éticas utilitaristas, né, venham dar a toada, né, de como deve ser a nossa ética. Não, a gente tem uma ética cristã e a gente valoriza primeiramente a vida. Ok, maravilha. Já que você falou aí de alteridade, como citou Paul Ricoeur, o filósofo aí francês de linha protestante, como é que o Jonas? O Paul Ricoeur ele tem uma frase bem interessante que ele diz assim: nós somos hoje responsáveis pelo futuro mais longínquo da humanidade. Ele diz que pesa sobre nós a responsabilidade de manter essa humanidade existindo, né, por mais tempo possível. Você aí, como é que você vê a questão da alteridade trabalhada com Ricoeur num tempo desse de pandemia? A autoridade é um conceito bem interessante, né? Muito parecido, a palavra que a gente mais comum que utiliza, parecido, próximo de autoridade, seria empatia. A empatia, como todo mundo sabe, é uma palavra bem comum, um termo bem comum, que é se colocar no lugar do outro. Mas a autoridade ela não é só se colocar no lugar do outro. Né? É você entender que somos todos iguais essencialmente, somos todos humanos, mas diferentes contingencialmente. Então, o homem ele é igual em essência, porque ele é criatura de Deus, mas ele se diferencia pelos determinados contextos no qual ele está inserido. Nós nos diferenciamos por religiões, nos diferenciamos por questões políticas, nos diferenciamos por posturas filosóficas, mas, no entanto, somos iguais essencialmente. Então, a alteridade ela vai olhar exatamente para esta questão. Eu vou olhar o outro não como alguém que ele só é diferente de mim. Então, portanto, é o estranho. Né? Ele quebra qualquer sentimento narcisista. O narciso é aquele que acha feio aquilo que não é espelho. Então, ele... Né? Já ouvi isso em alguma música? Isso. Isso. Acho que está lá aí. Então, na verdade, o narcisista ele se acha, né? Ele tem esse sentimento. Então, a autoridade, exatamente, ela quebra. Ele reconhece as diferenças, mas foca na igualdade. E a igualdade é ser humano. Então, quando a gente olha para a própria obra do Evangelho, né, diz a palavra de Deus que Jesus comprou para si pessoas de todos os povos, línguas e nações. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o Evangelho, ele foca exatamente não na diferença do outro, mas aquilo que o outro é como pessoa humana, como criatura de Deus. Então, porque ele vai exatamente nesse sentido. Né? Ele tem um momentozinho lá da obra dele, que ele se apropria, né? Tanto da lei áurea, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, como o próximo a ti mesmo, como ele também se apropria de um rabino aí, que é um pouquinho antes de Jesus, que é o Hillel, que tinha um pensamento exatamente muito parecido com a lei áurea aí, dada por Jesus, né? Trazida por Jesus, que é você fazer ao outro aquilo que você queria que fizesse para você. Então, isso é fundamental. E
essa visão, ela, de certa forma, influencia vários pensadores, né? Kant, quando ele, né, o imperativo categórico, né, quando ele diz, ó, haja de maneira como você vai universalizar, se você pode universalizar aquilo que você está fazendo hoje, e aí você pensa no inverso. Aquilo que você quer universalizar ia valer para você. Então, num tempo de pandemia como esse, a gente entender a alteridade é pensar exatamente no valor do outro. Então, quando a igreja ela toma uma postura de não, vamos defender o isolamento social, é uma postura de pensar no outro, de reconhecer o valor da vida humana. E aí também nós estamos vivendo num momento muito polarizado do país, né? Uma tensão terrível, né? Onde, se você não pensa igual a A, você é B. E se você não pensa igual a B, você é A. Não existe meio termo. E aí, se você é A, você é inimigo de B. E se você é B, é inimigo de A. Nós estamos vendo aí as posturas, né? A tensão política que nós estamos vivendo. E aí, cabe à igreja não fomentar esse tipo de postura, mas reconhecer que, apesar de A pensar diferente de B, A e B são pessoas humanas e têm o mesmo valor por Deus, para Deus. E aí, essa falta de autoridade, ela se agrava quando eu coloco essa tensão dentro da igreja. A gente fala muito, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Mas quantas vezes nós estamos tão separados por pequenas coisas, por coisas tão pequenas? Então, entender a alteridade é sair desse discurso que nós somos o corpo de Cristo e nos enxergar como partícipes da mesma salvação. Entendermos, né, que somos partícipes do mesmo reino. Então, é essa a questão da autoridade. Eu acho que hoje o que falta no Brasil é essa compreensão. Obrigado, Jonas. Temos aqui mais algumas pessoas que estão conosco, né? Temos aí também alguém que fez uma colocação, não apareceu o nome, mas dizendo o seguinte: como conciliar responsabilidade ética pela vida, quando em muitos púlpitos a ausência de conteúdo bíblico relevante, né? É uma questão séria, porque se de fato falta relevância bíblica, o princípio da vida vai ficar ausente. E aí você já não consegue conciliar mesmo. Porque sem a palavra, sem a escritura, sem o ensino, sem o fundamento da palavra de Deus, não é possível construir uma ética de responsabilidade ou uma responsabilidade ética. Por isso que a gente vê muitas vezes cristãos defendendo coisas que são incompatíveis com a escritura. Né? Eu fiquei chocado um dia desses quando eu vi uma foto de um pastor fazendo o sinal de arma, né? Num determinado contexto. Eu fiquei pensando, gente, isso é incompatível com tudo que nós cremos e defendemos. Mas aí alguém disse, não, mas tem hora que tem que ser assim. Né? Aí vem até a frase, né? Bandido bom é bandido morto. Ou seja, a vida perdeu a relevância porque eu passei a ter uma outra postura ética agora diante dessa questão. Ou seja, eu tenho que eliminar esse outro, já que esse outro é o inimigo, é aquilo que você colocou. E eu não consigo mais enxergar a própria dimensão da natureza caída do ser humano e nem tampouco a própria missão da igreja, que é proclamar o evangelho para aqueles que estão perdidos nas mais densas trevas. Também recebemos aqui uma palavra do pastor Júlio Brasileiro, que esteve aí em Pernambuco por um tempo, né? Está aqui nos acompanhando. Ele é do Espírito Santo, se não me falha a memória, esteve um tempo aí em Pernambuco, lá com o Denivaldo, e agora está em Minas Gerais. E o Júlio, que é professor de seminário, colocou, dizendo o seguinte: então, de fato, a dissociação entre conhecimento de Deus e vida reta e justa, entenda-se vida cristã, é totalmente ilógico. Ou seja, não tem como ser lógico conhecimento de Deus e uma vida cristã sem uma ética que reflita isso. Ou seja, não há essa dissociação. É preciso que haja essa convergência.
O pastor Dário Rocha, aí da Central da Vida, disse: quem tem ética parece anormal. Hoje a gente falar de ética parece uma coisa meio que é um sujeito meio que extraplanetário, né? Esse cara não é desse mundo, gente. Ele afirma: eu não vejo como anunciar o evangelho sem uma conduta ética. Ou seja, a pregação do evangelho com a vida, ela é muito impactante, porque a gente sabe, a gente não pode excluir o poder que existe na palavra. Alguém já perguntou: se um bêbado estiver pregando o evangelho, alguém pode se converter? Claro que pode, porque o poder da mensagem é maior do que o indivíduo. O poder da mensagem é maior. Entretanto, quando eu estou num testemunho contínuo perante as pessoas e eu falo que o evangelho transforma, mas se a minha vida não foi transformada, essa minha pregação ela é incoerente com aquilo que eu vivo, ou a minha vida é incoerente com a pregação. Por isso que é muito importante que haja essa coerência ética entre uma coisa e outra. Agora, eu tenho uma pergunta que surgiu aqui, a questão é a seguinte: Maurício, você que é um dos leitores aí do Zygmunt Bauman, né, que é um dos apaixonados pela obra dele, que gosta, eu já ouvi suas preleções sobre eles. Existe uma relação entre o pensamento de Bauman e a crise ética que o mundo está enfrentando? Sim. Ele trabalha bastante isso, né? Porque o Bauman é judeu, polonês, né? E autor de obras relacionadas à pós-modernidade. A gente não pode pensar na pós-modernidade sem passar pelo Bauman, né? E ele criou alguns conceitos, como o conceito de sociedade líquida, relações líquidas, né? Amor líquido, que fala acerca do fato de que, na pós-modernidade, as relações elas são líquidas, quer dizer, não são concretas, são liquefeitas, elas não são duráveis, não são permanentes. Agora, por que a pós-modernidade ela avança nesse sentido das relações serem cada vez mais despersonalizantes? Por conta de uma lógica do consumo. Como a nossa sociedade, principalmente a ocidental, evidentemente, nós consumimos demasiadamente e tudo se compra, tudo tem um preço, os relacionamentos acabaram se tornando relacionamentos líquidos, no sentido econômico, né? Então, você tem uma receita e você tem despesas. Você faz essa conta, né? E você tem o lucro líquido, né? Então, a lógica capitalista é essa, né? Evidentemente. Mas o hiperconsumo faz com que isso chegue também aos relacionamentos. Então, você tem um relacionamento com uma pessoa enquanto valer a pena estar com ela, né? Enquanto for interessante, quando esse relacionamento não te der prejuízo, né? Então, o casamento é importante até o momento em que você faça essa contabilidade de lucro, o casamento se torna um negócio, como outro qualquer, e se valer a pena continuar nele, você continua, se não, você descarta. Na lógica da igreja também, se valer a pena eu entregar o dízimo, dar uma oferta para a igreja, eu ter um retorno em relação a isso, meu carro tiver um bom lugar no estacionamento, tiver ar-condicionado na igreja, e um bom berçário, e eu também tiver uma vida um pouco melhor, eu fico nessa igreja. Mas se eu perceber que eu tenho que me sacrificar muito, não está valendo a pena, a lógica, então, é uma lógica de um negócio. Aliás, tem muito cristão, né, e muito pastor, que quando fala sobre dízimo, fala sobre investimento. Pior ideia que se tem. Vamos investir na obra do Senhor, porque aí você está dentro desse pensamento da modernidade líquida, né? No sentido de que você tem que investir para receber algo em troca. Então, você está alimentando esse tipo de modernidade. E nesse aspecto, né, quando se tem uma modernidade líquida, como a nossa, né, o que vale, então, é o meu lucro, o que vale é o meu conforto. Existe outro conceito que é da hipermodernidade, que é do Gilles Lipovetsky, que ele trabalha a ideia de que
além da pós-modernidade, existe a hipermodernidade, que é justamente esse excesso de informações, esse mundo da internet, que fez com que o conhecimento ficasse tão fragmentado, mas tão fragmentado, que eu escolho aquilo que é conveniente. Eu tenho a minha narrativa. Eu sou o umbigo do mundo. Eu, na verdade, tenho uma visão narcisística, né, ou narcísica de mim mesmo. E aí, evidentemente, como é que você vai pensar no outro se você está tão preocupado consigo mesmo? Essa é a realidade. Então, o pensamento de Bauman, de certa forma, explicaria um pouco dessa visão que a gente está tendo hoje de mundo, né? E essa crise ética pode ser justamente resultante dessa visão de um pensamento líquido, não é? Uma sociedade líquida, onde tudo, de fato, passa por uma ideia de valorização, no sentido de dar valor, quanto vale isso e se isso me traz algum tipo de benefício. A gente estaria tendo um retorno, de certa forma, a uma visão que foi da ética de Jeremy Bentham, uma ética utilitarista, onde eu vejo a utilidade de qualquer coisa, inclusive da própria vida, né? O Bentham tinha umas ideias meio assim bem desequilibradas nesse sentido, a ponto de ele defender que, por exemplo, ter mendigos nas ruas era uma coisa que fazia mal ao emocional das pessoas. Então, o Estado deveria criar lugares para colocar esses mendigos e obrigar esses mendigos a trabalharem para que eles pagassem o custo e isso não ser um problema da sociedade, mas eles próprios terem que arcar com isso, né? Eles serem levados à força para esses lugares. Então, quando a gente olha para essa ideia de uma ética utilitarista também, né, uma ética que você vê a questão da utilidade, a gente pode falar de ética, é possível ser ético, Jonas, num mundo que valoriza o estético, que valoriza o hedonismo, o consumismo e o relativismo? Bom, assim, se a gente olhar a partir da igreja, eu não tenho que ser ético, eu sou obrigado a ser ético. O grande problema, né, e aí essa relação mundo-igreja, é uma relação que, muitas vezes, né, eu tenho que entender o ápice dessa relação. A igreja, ela deveria influenciar o mundo, e não o mundo influenciar a igreja. E aí, quando eu falo mundo, eu falo em sistema de ideias, né, sistemas de... Né, não é aquela visão moralista somente. Né? Mas, de certa maneira, né, a igreja ela tem que romper com isso. Eu vivo na pós-modernidade. A igreja está na pós-modernidade, mas ela não tem que pensar a partir de uma visão da pós-modernidade, onde tudo é líquido, tudo é relativo, onde as metas narrativas elas têm que serem destruídas, mas eu tenho que entender a ética a partir da igreja como aquela ética que vem da revelação de Deus. E aí é um grande problema viver nesse mundo a partir dessa forma de pensar. Porque a igreja, o evangelho, ele pretende, o projeto do evangelho é um projeto totalizador. Eu tenho que pensar a partir do evangelho, da revelação, daquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus espera do homem, como algo que deve influenciar todas as camadas da sociedade, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, a igreja ela está acima dessa forma de pensar, ou pelo menos deveria. Mas, no entanto, o que é que a gente percebe? Muitas vezes, esse utilitarismo ele influencia o evangelho. Por exemplo, o evangelho da prosperidade é uma forma de apresentar o evangelho de uma maneira utilitarista. Por que eu quero Jesus? Não, porque ele vai funcionar. Ele vai ser meu plano de capitalização. Ele vai ser aquilo que vai resolver os meus problemas. Quando, na verdade, né, a partir daquilo que a palavra de Deus ensina, a partir da revelação, eu tenho que entender que eu chego ao evangelho porque eu tenho que tratar aquilo, né, a minha ferida existencial, a minha doença existencial. Então, essa é uma... Né, a partir de Bentham, né, ele sugeriu tirar os mendigos da rua, mas quantas vezes nós estamos tirando o pecado do púlpito? A mensagem do pecado. A mensagem de transformação de vida.
a mensagem do compromisso. Quantas vezes nós apresentamos o dízimo, né, como bem falou o pastor Maurício, como um investimento, quando, na verdade, ela é fruto do meu compromisso com o reino de Deus, com o evangelho e com essa instituição estabelecida por Cristo, chamada igreja. Então, a gente, né, tira aquilo que é feio, né, segundo o método do mundo, da cidade, mas nós estamos tirando da igreja aquilo que nós achamos que vai incomodar esse homem pós-moderno, esse homem que vive nessa modernidade líquida. Então, é um desafio. E aí, qual é o papel da igreja diante disso tudo? Permanecer naquilo que Deus revelou. Amém. Eu não posso abrir mão, eu não posso negociar conceitos, eu não posso negociar valores estabelecidos por Deus. Amém. Obrigado, Jonas. Ô, Clóvis, é possível a gente falar de solução para o conflito ético entre a natureza pecaminosa e a ética cristã? Tem solução para um negócio desse? A única solução entendermos, né? Termos a compreensão que mudança interior. E aí o primeiro passo para que haja essa mudança comportamental é a conversão, não tem jeito. Porque se eu ando e faço aquilo que eu acho certo, e aí está o grande perigo da pós-modernidade, sociedade líquida, não existe mais uma verdade estabelecida. A verdade é a minha verdade. E aí, quando vem a luz da palavra e mostra a conversão, mostra que, opa, existe sim uma verdade, a verdade bíblica, a verdade que foi revelada. E aí, mediante essa verdade, há essa mudança de comportamento humano. É interessante que, estudando psicologia, a gente estuda exatamente o quê? Comportamento humano, a possibilidade de se trabalhar no ajustamento do comportamento humano. Mas é uma ciência, e aí eu digo, a ciência não tem nela, a psicologia ou a psicanálise, a ferramenta necessária de mudança. A pessoa pode aceitar aquilo que está sendo feito na terapia, pode não aceitar. Mas a conversão, ela por si só, ela gera mudança. Por quê? Porque é algo que Deus vem e transforma o ser humano. E aí eu gosto muito do que Augusto Nicodemo diz. Ele diz assim, entretanto, mais do que simplesmente um livro de regras morais, as Escrituras são para os cristãos a revelação do que Deus fez para que o homem pudesse vir a conhecê-lo, amá-lo e alegremente obedecê-lo. A mensagem das Escrituras é fundamentalmente de reconciliação com Deus mediante Jesus Cristo. Então, amém. Há uma solução? Há, mas mediante a conversão que gera essa reconciliação com Deus. Então, não importa qual seja a filosofia, não importa qual seja o pressuposto ético, se não houver conversão, não tem solução. Exatamente. Sem conversão genuína, verdadeira, não há solução. Exatamente isso. Quero registrar aqui a presença também do querido pastor Josenilton, né, aí de Charnequinha, nas imediações aí da cidade do Cabo, né? Também do pastor João Melo, em Muribeca também, pastor Robson Alves, lá do Espírito Santo, um abraço, meu querido. Também Lionel, já falamos dele aqui, continua conosco. Também temos uma outra questão que alguém colocou aqui, foi Moisés Cordeiro Martins, lá de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, né? Ele colocou o seguinte, que sobre essa questão da verticalidade teológica, né? Deixa eu ver como é que ele fez uma colocação, mas não deu para entender claramente qual que é o teor. Maurício, também dos Santos, lá do Rio de Janeiro, também está conosco, né? Falando que está bom participar desse momento conosco. Temos também o pastor Rubens, lá de Petrolina, da Batista Missionária. Petrolina não, perdão, de Salgueiro. Temos também a ética, alguém aqui da Batista Missionária disse que a ética cristã independe das circunstâncias, ela se baseia nos valores bíblicos. Isso que foi colocado aqui agora. Ela não é uma ética circunstancial, não é?
ela é uma ética que tem um fundamento, ela tem uma base, digamos assim, divina. Ela é a partir da perspectiva de Deus e não da perspectiva do homem, né? Pastor Hampley, também de Salvador, da região da Bahia, não sei se é Salvador propriamente dito. Também o pastor, deixa eu ver quem mais, alguém aqui da Batista da Aliança, que está mandando um abraço, também está conosco. E temos a irmã Simone Marques, que é líder da União Feminina em Pernambuco, que está nos acompanhando também. Pastor Júlio César continua conosco. E pastor, deixa eu ver quem mais. José Lira. Pastor Jonas Silva. Pastor... Alguém aqui entrou numa questão bem interessante. Perguntando se a ética, né, porque até dirigiu a pergunta aqui para o Jonas, pastor Moisés Fernandes, perguntando se a ética que nós estamos, como igreja, defendendo não está muito mais baseada em pensamentos fora da Bíblia do que da Bíblia, né? Pastor Jonas quer responder essa questão? Bom, não deveria ser assim, né? Em tese. A ética cristã, ela tem alguns pressupostos, né, que a gente não pode abrir mão de maneira alguma, né? Então, a ética cristã, ela se baseia inicialmente na própria vontade de Deus, né, a ordem estabelecida na criação e o mandato para o homem. Ela é estabelecida, né? Ela é uma ética absoluta, ela não é relativa. A ética cristã, ela, né, como ela parte da vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e única, então ela pretende ser absoluta, né? Ela é teorreferente, ela tem como referência a própria revelação de Deus, a própria pessoa de Deus, a própria santidade de Deus, né? E ela é prescritiva, né? Então, a ética cristã, ela estabelece condutas, né? E ela é uma ética deontológica no sentido de que ela é fundamentada no dever ser, né? Então, eu tenho um dever de ser. Então, o grande problema hoje, né, e aí se a gente pensa, a partir da igreja, entendemos que a ética que emana dessa instituição chamada igreja, né, que está aqui na Terra, né, militando em favor do evangelho, e ela se apropria de outros pressupostos que não são bíblicos, e muitas vezes contraditórios à Bíblia, então ele tem um problema aí de não expressar essa ética cristã genuinamente, de forma genuína. Agora, obviamente, uma igreja que ela é centrada na palavra de Deus, ela é cristocêntrica, ela compreende o seu chamado em Cristo, ela compreende o mandato cultural, o mandato de Deus para o seu exercício de manifestação do reino de Deus na Terra, aí ela vai expressar essa ética cristã. Então, eu entendo, muito embora a igreja hoje ela tem tomado várias facetas, que muitas vezes elas não são nem bíblicas. Quando você, por exemplo, pega, né, novamente eu bato nessa questão, o evangelho da prosperidade é uma visão utilitarista. Uma igreja que ela não prega salvação, não prega transformação de vida, obviamente, ela vai gerar pessoas que vivem um evangelho, de certa maneira, teórico. Mas uma igreja que prega o evangelho genuíno, ela vai impactar a sociedade. Amém. Glória Agora, a Deus. qual é o grande problema hoje? É que a igreja ela se ausentou do espaço público nessa reflexão ética. Quando a gente pensa em política, a gente pensa muitas vezes em politicagem. Não, o que é que eu quero de política? Não, eu quero que a gente cuide da minha igreja, eu quero que a gente me dê alguns bancos aqui. Quando, na verdade, eu tenho que pensar em política a partir do cristianismo, olhando que a política tem que fazer fundamentada em pressupostos cristãos, de justiça social, de valorização do homem, de valorização do outro, de amor ao próximo. Então, eu tenho que compreender isso. Então, se há essa tensão entre a ética
cristã e a ética, né, da igreja, no sentido dessa igreja que não vive essa ética bíblica cristã, ela é nada mais, nada menos de falta da vida de Deus no interior dessa comunidade. Então, eu olho por essa ótica aí. Obrigado, Jonas. O Júlio César, brasileiro, lá mandou lá uma citação de alguém que é amigo dele, dizendo o seguinte: ser cristão não é uma coisa natural, é sobrenatural. Ele diz: é possível ser moral e ético sem ser cristão, mas é impossível ser um cristão autêntico sem ter uma vida reta. Né? Então, muito bom, muito boa contribuição. Já que o Jonas falou de política, e era um tema que a gente não estava dentro do nosso roteiro aqui, mas o Jonas resolveu falar sobre isso, surgiu aqui uma pergunta e eu quero passar para o Maurício aqui, que é especialista nesse assunto de política aqui. Ele gosta bastante, ele é muito apaixonado por esse tema. A pergunta que surgiu é a seguinte, né? Deixa eu só voltar aqui, que desapareceu aqui da minha frente aqui. Opa! Rapaz, agora a pergunta sumiu aqui, perguntando o seguinte: a ideia é... Aqui. Pensando em ética cristã, qual seria uma relação sadia com a política, com a cidadania e com as ideologias e não nos omitirmos, sem nos omitirmos? Eu não sei por que a gente tem uma amizade ainda de 20 anos, viu? Porque essas questões por trás... Né? Talvez acabe agora, né? Talvez acabe agora, né? Mas eu quero pegar a rabeira do que o Jonas trabalhou, né? A ideia da influência, né, cristã, da igreja ser influenciada também. A questão é a seguinte: nós somos influenciados a todo tempo e por todo pensamento ideológico, pelo mundo, e muitas vezes estamos pregando com essa influência e a gente nem se apercebe disso. Essa é a realidade. Mas como é que a gente pode, então, né, como é que a gente pode se livrar ou dessa influência daninha? Como é que a gente pode sobreviver, então, como igreja, a todo tipo de influência secular, e muitas delas não cristãs e até anticristãs, que a gente incorpora no nosso discurso? Como você bem disse, a ideia do bandido bom é o bandido morto. No Evangelho, bandido bom é bandido convertido. De novo, né? E aí a gente deixou, quer dizer, a gente está pregando a eliminação do pecador, né, sem perceber que todos nós somos pecadores, todos nós somos transgressores, né? Então, quer dizer, deixou de ser cristã essa frase, né? E muitos acabam, né, distribuindo e ainda citando a lei de Moisés, né, deixando de lado o Evangelho de Cristo. Mas o que eu posso ver em relação, então, à questão política, né? Nós sofremos influência de várias ideologias e vários pensamentos políticos. Como é que a gente pode amadurecer isso? Primeiro, não estabelecer a não discussão. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns tipos de pensamentos ideológicos que querem acabar com a discussão. Então, por exemplo, eu tenho uma influência política no meu evangelho, e eu quero fazer com que essa influência política seja predominante. E para isso eu tenho que calar o outro. Então, se a gente elimina a discussão, a gente não consegue fazer aquilo que é necessário no evangelho, né, que é viver em comunidade, ter profetas, ter mestres, pessoas que têm discernimento espiritual, para que a gente possa, né, avaliar aquilo que a gente está pensando a partir do Evangelho de Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Então, toda visão totalitária, ela é maligna. E às vezes você está pensando que está fazendo bem e não está. Você está impondo sobre o outro o seu ponto de vista, que é imperfeito.
A Bíblia é a palavra de Deus. A pregação, ela não é a palavra de Deus. A pregação é uma exposição da palavra de Deus. E existe um abismo entre a palavra de Deus e a pregação. Uma pregação nunca será a palavra de Deus. Então, o meu pensamento político nunca será a palavra de Deus. Nunca. A gente tem que partir desse pressuposto. Então, como é que a gente se livra do relativismo? É em comunidade. Aqueles que têm dons espirituais, né? O mestre, o profeta, o pastor, o irmão que tem discernimento espiritual, quando a gente se junta na igreja e, a partir do estudo das Escrituras, nós advertimos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Então, a discussão é fundamental para que a gente possa ter uma visão política sadia, né? Para que a gente possa vencer, né? Principalmente, né? Visões que sejam visões totalitárias. Eu quero dizer que o totalitarismo religioso é tão daninho como o totalitarismo secular. É tão ruim como o nazismo, como o fascismo, como o comunismo, né? É a visão totalitária religiosa. A gente vê isso no mundo islâmico. O mundo islâmico também estabeleceu uma visão totalitária que acabou embocando na Al-Qaeda, no exército islâmico, nos talibãs, e que fez que muitos cristãos sofressem, muitas pessoas de outras religiões sofressem, e não somente de outras religiões. Muitos islâmicos moderados, esses foram os mais perseguidos, os mais mortos pelos islâmicos radicais. E isso acontece no Evangelho também. Aliás, isso acontece no cristianismo, em que muitas vezes a gente adota uma visão radical de exclusão do outro, da não discussão, né? Então, a discussão política parte, né, pela avaliação, pelos pressupostos bíblicos também. Existe amor ao próximo na nossa visão política? Nós estamos movidos pelo ódio ou pelo amor? Nós estamos movidos pelo evangelho ou por uma visão que se diz evangélica? Esse é o nosso grande problema. Tá? Ok, pastor Maurício. Então, o senhor está defendendo, de certa forma, aí, que uma hermenêutica comunitária poderia ser um bom caminho para evitar certos conflitos, principalmente no que diz respeito às questões ideológicas, políticas ideológicas? Perfeito. A questão é Jesus Cristo, o nosso exemplo máximo é Jesus Cristo. Jesus Cristo ouvia e falava. Falava e ouvia. Estava sempre com seus discípulos, ensinando e sendo questionado. Então, a não discussão é um grande problema. Então, E como é que funciona essa questão da não discussão? Vamos pegar o exemplo do totalitarismo nazista, né? Então, você pega um grupo, que é o grupo judeu, e você despersonaliza esse grupo, dizendo o judeu é comunista, o judeu é esquerdista, o judeu ele é ganancioso, o judeu é isso, o judeu é aquilo. Então, você vai despersonalizando o outro. Então, tudo que o outro fala já não tem mais valor. E aí você se impõe, né, mostrando que o outro já não é mais uma pessoa. É o que a Hannah Arendt ela diz sobre a banalidade do mal. Essa banalidade do mal é o seguinte: você usa cada vez mais de violência, violência verbal, violência física, até o ponto de você despersonalizar o outro, né? O evangelho é o oposto disso. O evangelho se abre para a discussão. E um detalhe, mas e se a gente não reagir, e se formos perseguidos? O evangelho contempla a perseguição como uma bem-aventurança. Amém. Nós não podemos, de forma alguma, usar do mal para combater o mal. Obrigado aí, pastor Maurício. Estamos chegando ao final. Eu tenho mais duas colocações para a gente fechar a nossa conversa hoje, que passou até um pouquinho do tempo, né? Geralmente a gente tem feito 1h20, já estamos aqui a 1h25 do tempo, apesar que começamos acho que uns 5 minutinhos depois aí, mas já estouramos o nosso tempo. Mas eu queria fazer duas colocações, uma aqui para o Clóvis. Clóvis, o Hans Jonas, ele tem uma frase muito pequenininha dele, mas que é impactante. Ele diz assim: a vida diz sim à vida.
A gente, como um cristão, a gente fala sempre todo que Jesus Cristo é a vida, a Bíblia nos diz que Ele é a vida, e nós dizemos que nós estamos cheios de vida porque cremos na vida que é Jesus. A pergunta que eu queria fazer para você tem a ver com essa frase do Jonas, perguntando o seguinte: dentro de um contexto dessa de pandemia, qual deveria ser a postura cristã no que diz respeito à defesa da vida acima de qualquer coisa? Agora o senhor apertou, né? O senhor esperou para o finalzinho para apertar. Claro, porque aí eu... o pastor Maurício, né? Pastor, é interessante que tanto Hans Jonas como na psicologia existe o conceito da construção e desconstrução. A pandemia tem trabalhado em nós muito esse fator da desconstrução. Eu acho que todos nós temos pensado muito em algo importante para a igreja, a melhoria dos nossos púlpitos. Quer dizer, criou-se pastor de tudo quanto é jeito, pastor administrador, pastor psicólogo, pastor socialista, de todas as características, mas durante alguns anos esqueceu-se de formar pastor de ovelhas, pastor que gosta de gente, pastor que gosta da lida ministerial. E eu acho que dentro desta realidade é o retorno a esse princípio, valorizarmos sim a vida, valorizar, ver o que de importante há no nosso meio. O pastor Maurício disse uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente viu e tem visto uma igreja em que há verdadeiros ditadores, né? O pastor falou, eu tenho que bater a cabeça. Diálogo para quê? A palavra final é minha. E não é esse o evangelho de Cristo. E é interessante, na palavra do pastor Maurício, ele disse, olha, Jesus falava e ouvia. Então, há uma troca. Eu só consigo valorizar a vida quando eu valorizo o fator da troca. Quando o outro é importante para mim. E isso se perdeu, infelizmente, no nosso meio. E nós temos visto que, nesse período de pandemia, está sendo valorizado isso. Quer dizer, que adianta eu ter rios de dinheiro e não ter o que comprar? O que adianta? Quando cai lá no hospital, falta respirador para todo mundo. E aí? Do que adiantou tudo isso? Então, é o que a Bíblia diz, é correr atrás do vento. E à medida que você começa nessa valorização da vida, a mudança desse enfoque, e aí para nós, por isso que eu disse lá no início, esse período de pandemia para nós, povo de Deus, tem servido de confrontação. Qual evangelho, na verdade, nós temos vivido? Qual é a vida em Cristo que nós temos ensinado nos nossos púlpitos, às nossas ovelhas? E eu acho que aí precisa de um retorno a um ensino sério da palavra, a voltarmos a ser cristocêntricos. Pastor Jonas e pastor Maurício abordaram o fator de igrejas grandes, tem que ter um bom berçário, um bom estacionamento, bom isso, aquilo outro, a sociedade líquida, é tudo muito instável. Não é essa a vida que Cristo tem reservado para nós. Muito pelo contrário, Ele quer nos dar essa estabilidade. Na estabilidade vem automaticamente a valorização da vida. Muito bem. Então, a vida valoriza a vida chama a vida diz sim para a vida. E se nós somos discípulos daquele que é a vida, vamos dizer sim para a vida o tempo todo, na esperança de que o Evangelho resgate, transforme, não importa qual seja a condição. Jamais podemos advogar em favor da morte. Afinal de contas, a morte é consequência do pecado. E nós fomos chamados agora para proclamar as consequências da nova vida em Cristo. E nova vida em Cristo é transformação. Maravilha. Antes de encerrar, eu tenho uma pergunta aqui para o Jonas. Pergunta mais fácil. Ficou para o final. Graças a Deus, né? Que bom, né? Mas eu queria ainda registrar aqui algumas presenças. Dizer que lamento não poder responder a todas as perguntas. O nosso tempo aqui não permite mais. Mas eu tenho gente aqui, o Juliano Viana, que está lá de Orlando nos assistindo, parabenizando aqui também pelo trabalho. Também Mara de Orlando também, que está nos acompanhando. Diversas pessoas aqui.
estão participando do nosso bate-papo. O Leonel, lá do Rio Grande do Sul, está pedindo para fazer um bate-papo aqui sobre identidade batista nacional. Se o pastor Maurício já tem tudo pronto, olha aí, pode ser um dos próximos temas. Quem sabe aí, né? O pastor Maurício já foi intimado. Temos também o pastor Dário Rocha dizendo parabéns aí pela iniciativa, excelente o nível dos debatedores. E parabéns para vocês. De fato, hoje uma aula aqui riquíssima com esses aí três mentes assim brilhantes, né? Que vêm para nós aqui com ideias espetaculares e fundamentadas nas Escrituras. Muito bom mesmo. Então, muito obrigado por cada um de vocês aí que participou, que veio estar conosco aqui. Marcílio também, lá de Valadares. Muito obrigado mesmo a vocês. Para a gente fechar, eu queria trazer uma questão para o Jonas e no final todo mundo pode fazer o seu comentário, já encerrando. Como é que a proposta de Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer, pode, né? A proposta ética dele pode nos ajudar, enquanto discípulos de Cristo, numa tomada de decisões éticas responsáveis num tempo como esse que nós estamos vivendo, Jonas? Como é que a proposta de Bonhoeffer pode nos ajudar a tomar decisões éticas responsáveis num momento como este? Bom, a ideia de Bonhoeffer, né? A primeira ideia dele, aquela obra dele do discipulado, ele trata muito bem essa questão, no sentido que ser discípulo de Cristo não é um conceito simplesmente em termos de conhecimento, mas impõe uma prática. Então, ser discípulo de Jesus não é eu ter recebido um conhecimento formal das Escrituras, mas, antes de qualquer coisa, viver as Escrituras segundo o paradigma de Cristo. Então, o desafio que ele impõe é viver aquilo que Jesus viveria em nosso tempo. É representar Cristo em nossos dias, em nosso cotidiano. É fazer Cristo realidade em nosso cotidiano a partir da nossa vivência. Uma outra questão que o Bonhoeffer ele coloca, e aí nessa questão da análise ética, é que sempre entraremos aí em alguns conflitos éticos. Nós vivemos no mundo caído. Nós não estamos no céu. Então, vez por outra, nós temos que fazer opções éticas, né? Opções morais, em torno dos conflitos que nós vivemos. E nós estamos diante desses conflitos todos os dias. Mas aí, qual é, né, a grande lição que o Bonhoeffer deixa? É você sempre fazer, dentro desses conflitos éticos, a decisão que traga uma maior glorificação a Deus. Aquilo que traga a vida, aquilo que combata o mal. O Bonhoeffer ele viveu durante o nazismo e tem uma questão interessante na vida dele, é que ele participou de uma trama, né, para matar Hitler. E muito embora não signifique que na ética de Bonhoeffer a vida não seja valorizada. É muito valorizada. O corpo, como ele mesmo diz, é inviolável. O direito à vida, ela antecede a própria existência do homem, ela é dada por Deus. Mas, no entanto, ele teve e ele foi indagado sobre essa questão. Ele, na sua ética, de certa maneira, ele revela um pouco que moveu essa decisão. Ele disse, olha, é melhor fazer o mal do que ser mal. Ser mal é mais grave do que fazer o mal. Por quê? Porque ser mal é essência. E fazer o mal é contingência. Então, nesse sistema que nós estamos vivendo, nós temos muitas vezes que diferenciar isso. Nós não temos sistemas políticos messiânicos, nós não temos. Todo sistema político ela surge a partir de uma perspectiva do homem, e lembre-se, o homem caído. O único sistema político perfeito nós vamos viver no céu. Então, enquanto estivermos aqui na Terra, teremos que viver esses dilemas de escolher o que é mal e qual é a decisão que eu tenho que tomar diante desse mal. Então, isso é imposto todos os dias à igreja. É imposto todos os dias. E Bonhoeffer ele fala da responsabilidade da igreja frente ao mundo. Ele fala até da culpa da igreja
de não se posicionar contra a injustiça social, de não se posicionar contra sistemas totalitários, de muitas vezes abraçar em nome de uma ética, muitas vezes, né, onde só visa aquilo que é prático, pragmático, em detrimento daquilo que é essencial, estabelecido na criação. Bonhoeffer, ele diz que Jesus, ele resgatou, ele salvou todo mundo. Não existe um mundo de Deus e um mundo do diabo. Em Cristo, todo o mundo ele vai ser regenerado. Mas nós vivemos uma tensão do já e do ainda não. Então, enquanto vivemos essa tensão, o papel da igreja é se posicionar, buscando decisões, buscando viver pautado na palavra de Deus, compreendendo os mandatos de Deus na criação, para assim glorificarmos o Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, Jonas. Algum gostaria de fazer alguma consideração final? Maurício, Clóvis, a gente está encerrando, nosso tempo já foi, mais 30 segundos aí para uma palavrinha final aí de cada um. Gostaria, pastor, de agradecer pela oportunidade de estar participando desse debate e deixar claro que a transformação genuína em Cristo vai fazer com que nos tornemos pessoas éticas e que tenhamos responsabilidade social. Maurício. Quero agradecer também a oportunidade. Obrigado, pastor Edmilson, pastor Jonas, pastor Clóvis, por essa conversa tão boa, tão agradável. Também aos irmãos que estão nos assistindo, né? Que Deus abençoe a todos e que a gente possa caminhar mesmo para uma ética cristã responsável, que tudo isso que nós estamos vivendo nós seja aprendizado e que a gente possa sempre, né, com liberdade, discutir nas nossas igrejas, nos fóruns de pastores, assuntos concernentes ao reino de Deus e também a nossa participação responsável na sociedade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Jonas? Agradecer, né? Pastor Maurício, pastor Clóvis, pastor Edmilson. Muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui construindo algo, né? Debate tão proveitoso, aprendi demais. Né? Glória a Deus por isso. Né? Deus abençoe a vida de cada participante. Agradecer aí também a presença daqueles que estão aí na rede social participando. Que Deus abençoe a vida de vocês e que possamos compreender que o Evangelho ele não é só teoria. O Evangelho ele tem que virar prática. Amém. E esse Evangelho se tornando prática é Cristo vivendo em sociedade, trazendo padrões éticos que refletem a glória e a vontade de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero agradecer a cada um de vocês, né, que gentilmente assim se abriram mão de um tempo aí para dar uma contribuição assim, enorme, gente. Que aula espetacular eu tive aqui hoje com vocês três. Pude aprender bastante, crescer e desafiado agora a ter que ler mais, porque eu achava que sabia alguma coisa, mas depois de ouvir vocês, eu cheguei à conclusão de que não sei quase nada sobre o tema. Vou ter que me dedicar agora um pouco mais à leitura desses autores todos que vocês citaram aí. Eu quero agradecer também a todo o pessoal que nos acompanhou aí pelo YouTube e pedir a vocês que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal CBNPE. Se inscreva no nosso canal. Lá tem outras lives que nós fizemos sobre outros temas ligados à teologia e à questão da pandemia. Queremos também convidar você a dar o seu like, lá no nosso canal, faz lá, coloca lá que você gostou, se você de fato gostou, claro, não seja antiético mentindo, só se gostou. E também você pode compartilhar o nosso link, porque ele vai ficar gravado lá e outras pessoas poderão também se beneficiar. Se ajudou você a pensar o tema, você que é estudante de teologia, de ética, pode levar isso adiante para outras pessoas também. Eu quero encerrar aqui. Talvez alguns dos nossos convidados não tenham agradado a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Então, eu quero deixar aqui uma frase de um pensador que eu gosto bastante, chamado Karl Popper, que ele diz o seguinte: não devemos aceitar sem qualificação o princípio de tolerar os intolerantes, senão corremos o risco
de destruição de nós próprios e da própria vida, da própria atitude de tolerância. Se algum de nós aqui não agradou o suficiente, nos tolere. Tolerância é um princípio bíblico que tem que ser vivenciado por nós em todo o tempo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando então a nossa transmissão.